pessoal, tudo bem com vocês? Segunda-feira, mais uma semana de aula. Como que vocês estão? Estão se cuidando em casa? A prof tá morrendo de saudade de vocês, hein? Então vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar sobre a disciplina de História, né? Toda semana a gente começa com a disciplina de História. Então tá, pra gente começar, peguem lá suas apostilas do segundo mestre e abram lá com a prof na disciplina de História. Lá na página 137. Nessa aula a gente vai trabalhar com as páginas 137, 138, 139, 140 e 141, beleza? Então ficou da página 137 até a página 139. A gente vai continuar falando sobre as cidades. Na semana passada a gente falou sobre a história das cidades mais antigas do mundo, lembra? Na aula de hoje a gente vai conhecer as cidades mais antigas do Brasil. Vamos lá então? Lá na página 137 diz assim: as cidades antigas do Brasil. Nessa aula você vai conhecer algumas cidades antigas do Brasil. Os mais antigos habitantes do Brasil são os povos indígenas. Porém, a partir de 1530, os portugueses resolveram se estabelecer e dominar as terras até então pertencentes aos indígenas. Com isso, os portugueses tentaram reproduzir o modo de vida que tinham em Portugal, suas moradias, ruas, ferramentas, etc. E assim começaram a ser formadas as primeiras cidades do Brasil, ou seja, há mais de 500 anos, por volta de 500 anos atrás. Gente, quando o Brasil foi descoberto, o Brasil já existia, mas quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a criar as primeiras cidades, inspiradas no modelo de vida lá de Portugal, tá? Porque aqui só moravam índios. Índios não tinham construções igual aos portugueses, né? Os portugueses trouxeram sua influência para cá, beleza? Então faça uma leitura ali não verbal das duas imagens que tem. A primeira é uma gravura que mostra Salvador, lá na Bahia, por volta de 1671. Você sabia que a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil? Ela foi fundada pelos portugueses em 1549, com o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Olha que nome comprido, né? E a outra é um Atlas, no Rio de Janeiro, de 1600. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565 e seu primeiro nome foi São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade foi criada pelos portugueses com o objetivo de afastar os franceses que tentavam dominar a região. Começou ali uma certa disputas entre os franceses e os portugueses. Lá na página 138 tem mais leitura para vocês fazerem lá, leitura não verbal, ó. Vista da cidade de Maurícia, no Recife. Pintura de Franz Post, de 1653. Você sabia que Recife, em Pernambuco, já se chamou Mauritânia? Fundada por portugueses em 1537, a cidade foi invadida por holandeses 100 anos depois, em 1637. O governante holandês chamava-se Maurício de Nassau. Daí o nome da cidade Mauritânia. Meu Deus. Próxima. Vila Rica, em Minas Gerais. Essa imagem é de 1790. Imagine uma cidade com muito ouro em suas terras. Essa era Ouro Preto, em Minas Gerais, fundada pelos portugueses em 1711. Seu primeiro nome foi Vila Rica, justamente por causa das suas riquezas naturais. Então aqui a gente pode ver as cidades mais antigas do Brasil, que a gente viu Ouro Preto, que tem esse nome por causa que na terra delas tinham muitas riquezas, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, as cidades mais antigas do Brasil. Então vamos lá na página 139, você é historiador. Assim como você, as cidades também se transformam com o tempo. Observe a fotografia comparando com a imagem da vista da cidade de Maurícia e do Recife, da página anterior. Depois responda as questões. Essa imagem que está aqui na página 139 é a vista aérea da cidade do Recife. A imagem que fala de Recife é essa daqui, ó, da 138, essa de cima. Olha a diferença dessa imagem da página 138 para essa imagem na página 139. É absurda as diferenças, muita coisa mudou. Acho que a única coisa que continua ali é o mar, porque as construções mudaram, os meios de transporte mudaram, nossa paisagem toda mudou, né? Letra A. Em que ano essas imagens foram feitas? Quanto tempo se passou entre uma e outra? Então ali, a primeira imagem da página 138, ela foi feita em 1653.
Então, ó, acompanha com a prof. Uma foi feito em 1653 e a outra foi feita em 2011. A antiga e a atual. Agora vocês vão ter que fazer uma continha para ver quanto tempo se passou. A conta que vocês vão fazer é uma subtração. Tem que pôr um número maior em cima e um número menor embaixo. Vocês vão fazer essa continha aí do lado da apostila e vão descobrir quantos anos se passaram, depois colocar lá na resposta. Vocês vão colocar assim: as imagens foram feitas em 1653 e 2011. Passaram-se tantos anos entre uma e outra, beleza? Letra B. Existem elementos que nos permitem dizer que ambas imagens retratam a mesma cidade? Que elementos são esses? Essa daqui é uma resposta pessoal. Vai muito de como você olha as coisas, se você está realmente prestando atenção, se você está olhando com detalhes, o que você achou de que tem de parecido de uma a outra, vai muito do teu olhar observador, tá? Essa é uma resposta pessoal. Se você acha que tem coisas parecidas, coloca que sim e quais são. Se você acha que não tem nada parecido, que nem dá para saber que é o mesmo lugar, coloca que não. Beleza? Letra C. Quais diferenças você identifica entre as imagens? Aqui você tem que colocar o que mudou, quais as diferenças. As construções, pontes, tipos de barcos, navios, meios de transportes, casas, enfim, você vai colocar o que mudou. Vai olhar a primeira imagem da página 138, comparar com a segunda imagem da 139 e vai dizer o que mudou. Prestem muita atenção porque a letra A, B e C são sobre essas duas imagens. São duas leituras não verbal que vocês precisam fazer. Beleza? Vamos lá para a página 140 e 141 para a gente finalizar. Aqui é só uma questão de conversa, de reflexão. É um zoom cultural. Significa que a gente vai ver aí uma cultura diferente. Vamos lá? Muito além das cidades. A cidade é uma forma desenvolvida pelos seres humanos para ocupar o espaço em que habitam. Porém, será que é possível encontrar outras formas de organização? Acertou quem respondeu que sim. E você, imagina por que isso acontece? A resposta a essa questão tem a ver com uma palavra: cultura. As maneiras de ocupar o espaço são diferentes uma das outras, porque cada cultura desenvolve seu próprio modo de fazer isso. E ao longo do tempo, para atender às necessidades das pessoas, pode haver mudanças na organização do espaço, levando ao fim de algumas formas e o surgimento de outras. Então ali tem uma imagem, a prof vai fazer a leitura da legenda, acompanhe lá. Vista aérea da aldeia dos Camaiurás, no Mato Grosso, em 2011. Para construir as suas casas, eles desenvolveram técnicas com bambu e fibra de madeira. Toda a estrutura da casa é feita com bambus, que é coberta primeiro com palha seca e depois com folhas verdes, o que torna fresca. Esse tipo de moradia dura entre 15 e 20 anos e abriga até 30 pessoas. As casas são habitadas pelas famílias da aldeia. Quando o homem se casa, ele vai morar com a família da esposa, composta de seus pais, irmãos e tios. Somente quando o casal tem filhos é que pode construir a própria casa e iniciar um novo núcleo familiar. A aldeia é fixada em um local aberto no meio da floresta e suas moradias são construídas em torno de um espaço chamado, que eu nem vou ler ali porque está na língua indígena, mas essa palavra significa pátio ou praça, onde ocorrem as festas e rituais comunitários. Olha que lindas construções indígenas, bem diferente das moradias e das casas que a gente vê aqui na nossa cultura aqui no município da Fazenda, né? Bem diferente. Olha, eu nunca fui visitar uma aldeia indígena, mas o meu marido já foi e ele disse que é bem parecido com o que a gente vê assim, em livros e na televisão. É muito parecido mesmo. Eu tenho muita vontade de conhecer, eu acho muito bonita. Agora vamos lá para a página 141, uma outra cultura, vamos lá? O prof vai fazer a legenda. Ilha de Baffin, no Canadá, por volta de 1960. Você já ouviu falar em Inuits? Essa palavra significa povo, no idioma que eu nem vou citar aqui porque eu não consigo falar a palavra, em outra língua. Os Inuits são povos nativos de regiões bem frias como o Alasca, lá nos Estados Unidos. Nos locais habitados pelos Inuits há neve e muito frio durante o ano inteiro. Por isso eles desenvolveram vários métodos para conseguir sobreviver. As casas dos Inuits
os iglus são habitados por várias famílias. Isso também contribui para deixar a casa quentinha. Quanto mais gente, mais calor. Os iglus não ficam lado a lado, mas espalhados pelo espaço que cada grupo ocupa. Os inutos também desenvolveram técnicas para domesticar animais, como cachorros. Além de ajudá-los durante a caça, os cães são importantíssimos para o meio de transporte utilizado entre eles, os trenós. Olha que culturas diferentes, a indígena e a cultura ali daquelas pessoas que vivem no gelo, os inúteis. Pessoal, é muita diferença, eu não sei se eu conseguiria viver num lugar tão frio assim, deve ser muito frio. E olha só o que eles falaram ali, que num iglu, que não é uma casa muito grande, vivem várias famílias. Eu acho que é para ficar todo mundo juntinho, porque percebam que é uma casa bem pequena, acho que cabe 1, 2, 3 pessoas lá dentro só de pé, mas se todo mundo ficar aconchegadinho, acho que cabe mais gente. Muito legal, imagina você conviver com o frio durante todo o ano, bem diferente, né? Falando nisso, quais culturas você acaba de observar? Onde elas vivem? Anotem sua resposta no caderno. Não precisa anotar sua resposta no caderno, tá? Vá fazendo essa reflexão você mesmo. Se tiver alguém perto de você ajudando você a fazer a atividade, faça a reflexão com essa pessoa que está aí te ajudando. Quais as culturas que você conheceu? Os indígenas e os inutos. Você achou legal? Como é que foi? É diferente? Você já tinha ouvido falar? Como que foi para você? Quais são suas principais diferenças entre as cidades que você conhece, as aldeias dos índios e as organizações dos Inuites. Meu Deus, eu tava falando o tempo todo errado, gente. Não é inúteis, não. É Inuites. Tem um acento bem grande ali, tá? Então você vai falar agora aí pra pessoa que tá te ajudando, ou você vai pensar aí na sua cabeça, se você tá fazendo sozinho. Responde aqui pra prof. Quais são a diferença entre essas duas culturas? O que os índios têm diferente dos inuites? O que eles têm de diferente? Ah, prof, um vive na aldeia, em lugares mais tropicais, como aqui no Brasil, no meio da floresta. Outros já vivem em outros países, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não faz muito frio. Vivem em países extremamente gelados, onde faz frio o ano inteiro, né? O chão é coberto por gelo, por neve. Lá no meio que eles se locomovem é por trenó, puxado por animais. Eles vivem em iglus, a casa deles também é feita, parece que de gelo, ou revestida, pelo menos de gelo, de tanto cair em cima. Já os índios é feita de bambu, tem toda uma cultura que desenvolveu para fazer a moradia, enfim. Vamos lá, número 3. É possível dizer que os índios e os inuites desenvolveram tecnologias para terem mais conforto e facilitarem o seu dia a dia? Sim, pessoal. Por quê? Eles desenvolveram sim tecnologias para ajudar no seu dia a dia. Lembra que a prof falou que tecnologia não é só o que vem atual, que não é só o celular, não é só o tablet, não é só o telefone, mas é tudo aquilo que faz com que a nossa vida melhore. Então, os índios, eles moram em ambientes quentes, tropicais. Eles fizeram as casas deles com palha e folhas verdes, porque as tornam mais frescas. Por que isso? Para ajudar lá dentro a não ficar tanto calor, já que mora bastante gente. Já os inuites, eles construíram casas pequenas que abrigam várias pessoas. Para quê? Para que não fique tão frio, para que eles não morram de frio, para que um aqueça o outro. Isso também é um meio tecnológico. Eles pensaram, se adaptaram para facilitar a sua vida. O que mais que eles fizeram? Domesticaram animais para puxar o seu tronão, para poder se locomover, para poder se transportar. Isso também é um meio tecnológico. Gostaram dessa aula, pessoal? Na aula de hoje é só isso. Quem precisar refazer a leitura dos textos, das imagens, das legendas, querer pesquisar, fazer com mais atenção, gente, fique à vontade. Quanto mais você pesquisar, quanto mais você ler, mais você vai entender, mais conhecimento para você, melhor ainda, tá? A aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procura a prof lá no Diário Escola. Não esqueça de fotografar lá as respostinhas da página 139. Faça uma leitura não verbal com atenção para não se confundir nas respostas, tá? Qualquer coisa, o prof está aqui para ajudar. Tchauzinho!